A Lua foi colocada aqui devido a uma disputa lá atrás. Um dia nós saberemos que a civilização que construiu a Lua é insetoide, que foi trazida para cá mais de 3 bilhões de anos. Essa civilização tem naves maiores que a Terra. Essa civilização é inteligente pra cacete, nível de compreensão nenhum. Eles trabalham sobre a forma escravocrata. Eles produzem coisas. Se aqui na Terra a gente fosse produzir alguma coisa, o Congresso ia ter que passar 5 anos votando. O sistema colmeia, a abelha rainha decide, o resto executa ou morre. As raças insetoides, com raras exceções, todos ainda têm esse sistema primitivo, que foi o sistema que foi importado do Criador com os anjos clones para cá. As primeiras civilizações que surgiram aqui, as mais antigas, tinham esse sistema colmeico como sendo o modo de vida deles. E eles estão aí até hoje. E interessante, essa raça é pacífica. Eles construíram isso amando Sofia. Então, isso aí não dá para saber ainda. Estou falando aqui como fofoca. Mas o fato de saber que a Lua não é natural já é uma questão que nós deveríamos saber, porque a turma sabe o que é. Que turma? A turma bem informada sabe que não é natural, sabe que é artificial. Sabe que existe vida extraterrestre. Essa turma tem laboratórios próprios, tem telescópios próprios, tem núcleos de estudo próprios, tentando já estabelecer um contato que nunca conseguiram com essas figuras de fora, porque eles vão para fora, eles querem ir para a Lua, querem ir para Marte, então está todo um processo de... A gente pensa que as notícias que a TV está dando, Padre Francisco teve uma coceira no nariz, Padre Francisco coceira no nariz. Fulano está na Rússia, está com hemorroida, puto, está com hemorroida. Aí a gente vai, puto, está com hemorroida. O Papa Francisco teve uma coceira no nariz. E os fatos acontecendo, mas como a Globo não dá. Então, assim, pessoal, existem ETs vivendo entre nós. Até 20 anos atrás não tinha, não. Hoje tem. De duas formas. Tem essa turma que os Estados Unidos acolheu e que vive lá em áreas distintas dos Estados Unidos. Mas tem já figuras Anunnakis vivendo no meio dos seres humanos. Ponto, tem. Porque de todas essas raças, nós precisamos saber que aquilo que Zecharia Sitchin descreveu nos seus livros, aquilo é tremendamente real, ainda que muitas das interpretações que ele ali oferta, eu particularmente discordo. Mas é real. E os Anunnakis hoje já estão... Os Anunnakis eram donos do planeta. Nós nem existíamos quando os Anunnakis chegaram aqui. Muita gente chegou aqui e se sente dono daqui. Nós surgimos como animaizinhos de estimação deles, fomos. Eles começaram a brigar entre eles. O problema de Javé está presente em todas as raças. As raças começaram a brigar também entre elas, disputando a terra, todo mundo foi se ferrando e os humanos transando feito coelho, crescendo. Quando eles prestaram atenção, tentaram cooptar os humanos, tentaram matar os humanos, tentaram liquidar a raça humana, ninguém conseguiu. E hoje nós estamos aqui e ninguém nos controla. Nem os Anunnakis, nem Illuminatis, nem porcaria nenhuma. Ninguém controla a raça. E a nossa evolução tecnológica produziu a era do conhecimento que faz com que qualquer nerd, sozinho, numa garagem da casa do pai, construa uma empresa que no início vale $200, mas logo depois vale 200 bilhões de dólares, porque aquele nerd descobriu uma coisa que ninguém mais na Terra sabe. Aí todo mundo fica refém do conhecimento dele.
Provavelmente eu sou o único imbecil que estou escrevendo uma porrada de livros que em tese pode ser interessante, mas as informações não valem R$ 1. Porque ainda não chegou o momento dessas informações. Mas como elas não pertencem a A, B, a C, que seja. Mas essas outras figuras transformam as informações que têm em verdadeiros bunkers para a guerra econômica e financeira, para valorizar aquilo, e são players, ou seja, são agentes, são jogadores de um processo maior, que disputa o quê? As mentes, porque tem que ter consumidor, pessoal. Droga existe porque tem quem consuma. Tem que ter consumidor. Não há nada que exista que não seja financiado pelo consumo. Nem essas besteiras desse livro que eu escrevo. Se não fosse a ajuda de vocês, eu tinha parado 10 anos. Porque não tem consumidor. Então, vocês estão aqui exatamente financiando a minha, entre aspas, participação no processo, porque se não fosse vocês, já tinham parado isso há 1000 anos atrás. Porque não dá. Não dá. Aí entram as necessidades humanas naturais. Então, assim, tem ETs vivendo entre nós? Tem. De formas que a gente nem imagina. A vida não é só humanoide. A vida tem diversas faces. E tem figuras aí fora que estão começando a ser... Porque o atraso na vinda de Sofia está criando problemas que a gente nem imagina. Só que Sofia não tem a opção fácil. Sofia não tem a opção fácil. Pra vocês terem ideia, ontem tentaram matá-lo. Pela primeira vez na história do universo, no dia de ontem, o dia humano de ontem, essa coisa que a gente chama de dia, tentaram matar a figura. Pela primeira vez. Então, assim, ficção. A coisa não é fácil. Eu não vou poder ir a fundo na história, mas é um drama complexo. Ontem Isabel fez uma pergunta sobre Zeus. Eu digo, Zeus tem dia que é assim, tem dia que é assim. Zeus ontem estava pé da vida, vocês viram a trovoada em cima da resenha? Eu estou brincando, tá? Mas assim, essa turma é muito estranha, e muitos Zeus existem que a gente não conhece. E a turma armou para cima de Sofia, nem esperou a vinda, tentou matá-lo antes. Porque Sofia é, entre aspas, mortal. Ele é biológico, é diferente dos demos. Os demos também são mortais, mas só depois que eles cumprem um certo processo de existência que surge o desgaste. Nós, biológicos, não. Explode uma bomba em cima da gente. Não tem como recompor os demos. Então, assim, tirando essa coisa de Sofia, que eu não tenho como minimamente demonstrar a vocês que isso é real, o resto que eu falei aqui pode ser assentado em leitura de fatos, se os fatos são estranhos ou se não são. Mas assim, pessoal, com a internet, mesmo tendo muita contra-informação, mas para aquele que realmente busca a verdade, aquele que pode buscar a verdade, então assim, nós já estamos cansados, mas vem aí uma geração quando tiver um mínimo de desconfiômetro quanto ao fato de que eles são as Dolores, de que eles são os humanos que foram condicionados pelo equívoco das gerações passadas a serem o que são, quando eles perceberem que podem ser diferentes, essa revolução que essas gerações vão provocar haverá de transformar esse conhecimento que está disponível numa questão organizada, sistematizada, real. Eu não, alguns aqui não, mas os mais novos participarão desse processo que estão aqui nessa sala. Desse momento em que
o joio e o trigo, usando a parábola de Jesus, em termos de informação, não tem joio e trigo em termos humanos. Todo mundo joio. Mas em termos de informação, ainda tem uma parte boa e uma parte ruim a ser decifrada, e isso será naturalmente, mas realmente só depois que certos eventos cósmicos tiverem lugar. Aí essa nova geração vai poder rapidamente classificar o que é real e o que era simulacro barato, contra-informação produzida pelos donos do mundo, entre aspas.